Fala pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou o João Brinkman, professor de Educação Física. Hoje o vídeo da semana é esse aqui, ó. Reações bioquímicas celulares. Tá bom? Mas antes de começar, só lembrando àqueles que ainda não se inscreveram no canal, façam isso clicando em algum botão que há aí embaixo para essa finalidade. E assim vocês facilitam o processo de recebimento dos vídeos. Eu faço um por semana. Então, indo ao ponto. Então, pessoal, eu já fiz alguns vídeos anteriores abordando a questão da bioenergética e que como seria possível aí haver uma transferência de energia de algumas moléculas para outras que pudessem armazenar essa energia para quando ela fosse necessária para a realização de trabalho biológico. Então, basicamente, essas reações bioquímicas devem ocorrer como nesse esquema aqui ao lado. Reparem que esse esquema representa um funcionamento aí de catracas, como se fossem uma engrenagem. Então, numa engrenagem, uma coisa ocorre em função da outra. Reparem que, para que você tenha a captura da energia que é liberada por alguma outra reação, essas reações devem ocorrer de forma acopladas. Ou seja, as reações que liberam energia acopladas àquelas que aceitam essa energia. Então, por isso elas recebem o nome, inclusive, de justamente reações acopladas. As reações que liberam a energia, reparem que aí ó, tem o nome aí embaixo. Ó. Elas levam esse nome de reações exergônicas. Enquanto que aquelas que aceitam a energia levam o nome do que está ali ao lado, reações endergônicas. Então, as reações exergônicas ou exotérmicas liberam a energia para que as outras, que sejam as endergônicas ou endotérmicas, aceitem essa energia. E essas reações devem ocorrer de forma acoplada, para que toda a energia liberada não se perca simplesmente na forma de calor, por exemplo. Então, pessoal, nesse contexto, talvez o melhor exemplo de reações acopladas seja o das reações de óxido-redução, que são reações em que uma molécula é oxidada, enquanto outra é reduzida. Então, o que na verdade é uma molécula ser oxidada? É quando uma molécula doa um elétron. E outra que é reduzida, você está dizendo o quê? Que ela recebeu esse elétron. Então, necessariamente, para que uma molécula doe um elétron, deve haver uma que aceite o elétron. A que doa o elétron, você diz que foi oxidada, enquanto que aquela que aceita o elétron, você diz que foi reduzida. Então, são reações acopladas, já que para que haja a oxidação, necessariamente vai ocorrer uma redução. Por isso o nome, reações de óxido-redução, ou reações redox. Aqui, por exemplo, ao lado, tem aí um exemplo de uma reação de óxido-redução. Reparem que aqui há uma molécula X, que é uma molécula qualquer, que tem ali 2 hidrogênios. Lembrando que o hidrogênio é um átomo que contém um próton no núcleo e um elétron orbitando ao redor do núcleo, numa das suas possíveis conformações. Então, geralmente, quando se doa um hidrogênio, doa-se um elétron, já que um hidrogênio tem um elétron, enfim. Então aqui tem uma molécula qualquer que tem na sua constituição 2 hidrogênios. Essa molécula reage com aquela outra ali ao lado, chamada de NAD, que é a nicotinamida adenina dinucleotídeo, encontrada aí no complexo B vitamínico. Então, o mais importante aí é que essa molécula reage ali com o NAD, e aí o que aconteceu com a molécula? Ela ficou sem os hidrogênios, enquanto que o NAD aceitou um hidrogênio. Bom, para facilitar aqui, na verdade, é melhor eu pegar o mouse. Então, de novo aqui, ó. Essa molécula X, que é uma molécula qualquer, com 2 hidrogênios, reage com essa chamada de NAD,
que eu falei que o nome é nicotinamida adenina dinucleotídeo. Mas o que importa aqui é que ela vai reagir com essa outra molécula qualquer que tem 2 hidrogênios na sua constituição. Então, após essa reação, o que é que sobrou aqui, ó? A molécula X, que é a molécula qualquer, que tinha antes 2 hidrogênios, perdeu esses hidrogênios. Então, ela perdeu um elétron. Então, ela foi oxidada. Enquanto que o NAD, ele aceitou um hidrogênio. E houve um outro aqui que foi liberado da molécula. Então, esse que foi liberado da molécula, reparem que ele aparece com um sinalzinho de mais. Esse mais, ele tem relação com a disparidade ali na quantidade entre prótons e elétrons. Esse hidrogênio, então, aqui passa a ser chamado de íon, que é um átomo com uma carga elétrica em evidência, que vem justamente dessa disparidade entre prótons e elétrons, já que ele tem um próton dentro do núcleo e ele perdeu o elétron. Perdeu o elétron que provavelmente ficou aqui, nesse outro hidrogênio. Então, essa molécula aqui, ó, NAD, recebeu um hidrogênio, que inclusive tem ali, orbitando ao redor do núcleo, um elétron. Então, o NAD aceitou um elétron. Então, ele foi reduzido. Então, de novo, você tinha uma molécula, X, que foi oxidada, porque doou um elétron. Enquanto que para que isso fosse possível, foi necessário aqui uma outra molécula, aqui no caso o NAD, que tenha aceitado esse elétron, que está aqui nesse hidrogênio. Então essa molécula foi reduzida. Então, para que uma molécula seja oxidada, uma outra precisou ser reduzida. Bom, agora vejam que pode ocorrer o inverso. Aqui já o NAD na sua forma reduzida. Ele na sua forma reduzida funciona como um agente redutor, visto que ele pode vir a reduzir alguma outra molécula, que é justamente o que ele vai fazer ali. Ele vai reduzir essa outra molécula Y, que é uma molécula qualquer, enquanto ele próprio necessariamente vai ser oxidado. Então vejam que no primeiro momento ele era um agente oxidante, já que ele oxidou aqui o X. Nesse segundo momento, mais adiante, ele funciona como um agente redutor, já que ele vai reduzir o Y. Então reparem aqui que o NAD reduzido, mais um hidrogênio, um íon hidrogênio, mais a molécula Y, geram ali os seguintes produtos. O NAD novamente na sua forma oxidada, e o Y na sua forma reduzida. Então, o NAD foi oxidado, já que ele doou um elétron, enquanto que o Y foi reduzido, já que ele aceitou o elétron. Então vejam que necessariamente, para que uma molécula seja oxidada, outra é reduzida. Então tratam-se aí de reações que sempre serão acopladas. Para que haja oxidação, tem que haver a redução e vice-versa. Então, pessoal, vocês reparem aí que o termo oxidação, ele vem da ação do oxigênio, que tem a tendência a aceitar elétrons, mas ele não é o único agente oxidante, existem outros agentes oxidantes. Então, o metabolismo, por exemplo, é chamado de aeróbio quando o agente oxidante utilizado é o oxigênio. O que é muito bom, porque o oxigênio existe em abundância. Agora, ele é anaeróbio quando ele não utiliza o oxigênio como o aceptor final de elétrons. Mas não necessariamente não há nenhum agente oxidante, pode haver outros agentes oxidantes, que não são o oxigênio. Daí o nome de metabolismo anaeróbio. Então, há aquela molécula que eu citei, que é o NAD, que é a nicotinamida adenina dinucleotídeo, assim como há uma outra, que é a chamada flavina adenina dinucleotídeo, ou FAD, enfim, que funciona também como um agente oxidante, e no caso também não é o oxigênio.
Então, existem outras moléculas que funcionam como agentes oxidantes. No metabolismo anaeróbio glicolítico, em que você tem a utilização da glicose como fonte da energia para que exista a possibilidade da transferência da energia desse nutriente para outras formas que sejam biologicamente utilizáveis, como no caso da adenosina trifosfato, você utiliza esses outros agentes oxidantes e você chama de metabolismo anaeróbio por não serem então o oxigênio propriamente dito. Dependendo do metabolismo, da fase em que se for falar aí, pode ser que existam aí outras possibilidades. E ainda bem que eu já estou acabando aqui, porque vocês não vão ter como saber disso aí se eu não falar, não é? A luz aqui acabou e voltou, e eu acho que vai acabar de novo, então ainda bem que eu já estou aqui no fim, né? Então assim, para acabar, esses outros agentes oxidantes, que são o NAD e o FAD, são encontrados na vitamina B, assim, que por sua vez existe em abundância nas frutas vermelhas, e assim, sabe-se então que as frutas são uma importante fonte de vitaminas que devem ser incluídas na nossa alimentação. Então não existe saúde ou prática de esportes, de atividade física, sem uma boa alimentação, e uma boa alimentação envolve a ingestão de frutas. Tudo bem? Então, a mensagem de hoje era essa. Eu acabei me estendendo um pouco, mas ainda bem que deu aqui para acabar, porque pelo jeito vai acabar a luz de novo, tá chovendo. E assim, para acabar mesmo, só é importante lembrar que você que achar que existe alguma relevância aí no assunto, deixa aí o seu joinha e se inscreva no canal se você ainda não tiver feito isso. E repasse aí aos amigos para que eu atinja a meta que é de 1000 inscritos. Então, rumo aos 1000 inscritos. E até a próxima semana.